Paz e graça, meus irmãos. Bom dia a todos que nos assistem. É motivo de muita alegria, mais um dia do Senhor, poder estar compartilhando o Santo Evangelho com vocês. E, de imediato, gostaria de convidá-los a abrir a Sagrada Escritura, no Evangelho segundo escrever a João, no capítulo 11. Leremos o capítulo inteiro, e esse texto será... Muito obrigado, meu irmão. Objeto da nossa reflexão nessa manhã. É bem verdade que é triste nós não podermos estar juntos, mas Deus sabe de todas as coisas e, se for da sua vontade, em breve poderemos uns aos outros nos abraçarmos. Evangelho de João, no capítulo 11, nos diz o texto da Sagrada Escritura. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume. Ele enxugou os pés com seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Os discípulos disseram: mestre, isso, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Perdão. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também nós para morrer com o Mestre. Versículo 17. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Maria respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Marta respondeu: sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Versículo 28. Depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que o acompanhavam também choravam, agitou-se em seu espírito e se comoveu. E perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam o quanto ele o amava.
Mas alguns disseram: será que ele que abriu os olhos ao cego não podia fazer com que Lázaro não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Maria, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarradas com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Versículo 45. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Outros, porém, foram até os fariseus e lhes contaram o que Jesus havia feito. Então, os principais dos sacerdotes, e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, se referia ao templo, mas a própria nação. Mas um deles, Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano, advertiu-os dizendo: vocês não sabem nada, nem entendem que é melhor para vocês que morra um só pelo povo e que não venha perecer toda a nação. Ora, Caifás não disse isso por conta própria, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia, resolveram matar Jesus. Assim sendo, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, onde permaneceu com os discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região foram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificar. Lá procuravam Jesus e, estando eles no templo, diziam uns aos outros: o que vocês acham? Ele não virá à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus haviam ordenado que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse, para que pudessem prendê-los. Amém. Irmãos, convido novamente, após a leitura dessa maravilhosa passagem bíblica, a orar juntamente comigo. Curva a tua cabeça e oramos. Pai nosso que estás nos céus, nós lemos a tua palavra, Senhor. Se por aqui ficássemos, nosso espírito, nosso coração, a nossa mente já teria sido saturado, Senhor meu Deus, da tua graça. Senhor, que por meio dessa exposição o teu nome venha a ser glorificado, que o teu evangelho venha a ser proclamado, Pai. Nos dá da tua graça e nos dá do teu espírito, para que possamos, conforme diz o salmista, entender as maravilhas da tua lei, Senhor. Que as verdades aqui a serem expostas não sirvam apenas como uma base forte cognitiva, não, Senhor, mas que incendeiem no coração dos teus filhos, para, como tua igreja, fazermos a tua vontade. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, é bem verdade que algumas considerações preambulares se fazem necessário a essa altura do campeonato. Nós chegamos ao capítulo 11 do Evangelho de João, capítulo esse que é demasiadamente importante, pois é o ponto alto, o ápice do Evangelho de João, o ápice do ministério do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos bem sabem que o seu ministério público havia sido iniciado a partir do capítulo 2, a qual este que vos fala teve o prazer de expor. Neste capítulo 2, Jesus, às escuras, digamos assim, ele inicia o seu ministério público, com um milagre da transformação da água em vinho. E quando eu digo às escuras, falo no sentido de que foi um milagre que não foi diante do público. Em contrapartida, no capítulo 11, nós vemos a ressurreição de Lázaro, um milagre público a qual tinham dentre os espectadores Marta e Maria,
toda a família de Lázaro, toda a família dessas irmãs, tinha também como espectadores os seus próprios discípulos e também muitos judeus. Se trata de um milagre puro, de um milagre público. E também ele encerra o ministério público de Jesus. Enquanto a transformação da água em vinho, Jesus, como a nossa alegria, ele inicia, dá entrada a esse livro, dentro do livro do Evangelho de João, que nós chamamos de livro dos sinais, a ressurreição de Lázaro, ele finaliza esse livro. Embora haja divergência no que se refere ao termo do livro dos sinais no capítulo 11, o próprio João Calvino vai dizer que o capítulo 11 ele é o termo do livro dos sinais, dentre outros, como William Hull vai dizer que o capítulo 12, a qual o Senhor traz algumas lições, algumas implicações acerca do capítulo 11, mas enfim, isso não é o objeto da nossa discussão. O que nós devemos entender nessa manhã, em primeiro lugar, é que, diferentemente dos outros evangelhos, o evangelho de João, conforme as palavras do próprio reformador de Genebra, ele não demonstra apenas aquilo que Jesus fazia e falava, os seus ensinos, mas revela a sua própria alma. E ninguém melhor do que o próprio evangelista João, aquele que debruçava a sua cabeça sobre o peito de Jesus, fazê-lo escrever um evangelho que revele a alma do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, também outra consideração a qual nós fizemos exaustivamente ao longo dessas exposições desse livro dos sinais é que justamente a palavra grega utilizada para se referir a esses milagres operados por Cristo é sinais, ou seja, signos, simeon, algo que aponta para outra coisa. E aí eu trago novamente a analogia que passou a ser feita a partir do capítulo 2, na ocasião no verão, a qual eu usei o Tramandaí como objeto, o objeto para ilustrar. Imagine nesse inverno você indo para, Gramado. Gramado, uma cidade turística, não sabemos como será esse inverno, mas enfim, Gramado, todo mundo gosta de ir ali no inverno, tomar aquele chocolate quente, passar ali naquelas fábricas de chocolate, dentre outras atrações que lá tem. E você está ali na 020, ou até mesmo pela BR-116, subindo ali por Nova Petrópolis, de repente você vê uma placa. Gramado a tantos quilômetros. Você para em frente àquela placa, tira o seu Nescauzinho de dentro da bolsa e começa a tomar ali em frente àquela placa. Não faz sentido algum. E esse sinal, porque isso é um sinal, isso mostra a distância, o que falta para você chegar lá. E esses milagres, o fundamento deles é a vida e a obra de Cristo. Esses milagres apontam para algo que é muito mais excelente. A excelência não está no fato de Lázaro vir novamente à vida, porque ele haveria de morrer novamente. Mas a excelência se dá do fato de que o Senhor, ele é a ressurreição e a vida. O Senhor é aquele que traz a solução para esse problema insolúvel da morte, a qual talvez seja uma das maiores celeumas da humanidade. Os homens, por meio da ciência, por meio de tantas outras coisas, buscam uma fórmula para, quem sabe, uma vida infinita. Contudo, vida eterna só há em Jesus Cristo. E é isso que esse milagre nos mostra, e é isso que esse milagre nos aponta, que vida eterna só há em Jesus Cristo. Ele também trata de outro problema insolúvel, acerca da doença. Mas é interessante, meus irmãos, que antes de adentrarmos no capítulo propriamente dito, nós chegamos a um ponto que o ritmo apologético das seitas judaicas, ele se acelera. De tal forma que, anteriormente, entre o capítulo 5 e o capítulo 9, se tinha uma superficial aceitação que vai de uma opinião conflitante a uma hostilidade profunda. Do capítulo 5 ao capítulo 10, nós vemos que essa hostilidade em relação ao Senhor, ela aumenta. No versículo 23 do capítulo 2, ou versículo 24, salvo engano, o Senhor, ele opera aqueles sinais, ele purifica o templo e muitos judeus creram nele. Mas a palavra de Deus nos informa que Cristo conhecia os seus corações. Ou seja, ele não se deixava enganar por eles. No começo se tinha uma aceitação por meio dos judeus. Agora nós chegamos ao capítulo 11, onde esse ritmo apologético se acelera rapidamente até a tomada que nós vamos ver hoje da decisão para destruir o mestre. É interessante, meus irmãos, que também outro tema que vem à baila nesse Evangelho de João é justamente o tema central da nossa série. Fé em Jesus Cristo como meio de vida eterna. Ao longo das exposições, ao longo dos capítulos, o resultado
o resultado buscado pelo evangelista, o resultado buscado pelo qual o Senhor ele se dirige aos seus discípulos, é que eles viessem a crer. Além de apontar para a obra, os sinais tinham como principal finalidade levar os discípulos a crer. Tanto é que ao fim de cada sessão, seu resultado é que eles creram. Outro tema também muito decorrente ao longo do Evangelho de João é o que os teólogos vão chamar no início da história da igreja, da união hipostática das naturezas humana e divina de Cristo. Ou seja, o evangelista ele nos apresenta que Cristo ele é tanto homem como Deus. Ele é o homem que na cruz tem sede, mas também é o Cristo que conclui a obra da nova criação ao proclamar Tetelestai, está consumado. Ele é tanto homem quanto Deus. Acerca do referido capítulo, Jesus chega ao clímax, ao ápice do seu ministério. Não pela ressurreição de um morto em si, pois isso ele já havia operado, mas pelas circunstâncias em que se deu o milagre, bem como, em virtude do milagre, ensejar sua condenação, conforme a deliberação do Sinédrio, que veremos a partir do versículo 47. Mas esse capítulo ele se divide em 5 partes. Primeira parte, versos 1 a 6, Jesus e a fragilidade humana. A segunda parte diz respeito à fragilidade da fé dos discípulos, Jesus e a fé frágil dos discípulos. A terceira parte fala acerca da desorientação da fé de Marta e Maria, Jesus e a fé desorientada de Marta e Maria. Em quarto lugar, nós veremos o mestre ante a incredulidade dos judeus, Jesus e a incredulidade dos judeus. E é importante salientar que aqui, especificamente no ponto 4, nós teremos um duplo efeito, fé e incredulidade. E em quinto lugar, o texto ele nos traz a deliberação oficial para matar Jesus, ou, conforme de minha preferência, o plano de Deus sendo cumprido por meio de ímpios. A partir do versículo 47, nós vemos que os sacerdotes, o sumo sacerdote, o sinédrio, ele se reúne para deliberar a destruição do Salvador. Contudo, todavia e entretanto, eles nada mais estavam fazendo do que a própria vontade do Pai. Tudo convergia para que o Deus soberano, o Deus que por sua providência governa todas as coisas, cumprisse os seus propósitos, porque os seus desígnios não podem ser frustrados. Ao longo dessa narrativa também, meus irmãos, nós identificamos 4 objetivos principais, 4 propósitos acerca desse milagre. Em primeiro lugar, ele busca a glória do Pai. Em segundo lugar, o despertamento da fé de 3 grupos de pessoas, dos discípulos, das irmãs e dos judeus. Em terceiro lugar, conforme eu falei anteriormente, ele busca revelar a natureza humana e divina de Jesus. E em quarto lugar, ele traz a entrega de Jesus pela morte de Lázaro, quando ele opera o milagre, bem como do seu povo, pois sabia que o ato culminaria na sua morte. Mas, irmãos, sem mais delongas, vamos ao texto. Já o primeiro versículo, ele nos traz importantes lições acerca do ensino a qual o apóstolo João quer nos trazer. Ele inicia dizendo, o homem chamado Lázaro estava doente. E daqui a gente infere a primeira lição. A primeira grande lição do capítulo é que amar a Jesus, segui-lo, não nos torna imunes às dificuldades. Por mais que hoje nós vivamos em uma sociedade hedonista, e eu me refiro em específico à sociedade, ao planeta em si, à população mundial, porque se formos falar a termos de igreja brasileira, nós apenas estaremos estratificando uma porção daquilo que realmente é. O ser humano humanista, o ser humano egocêntrico, ele é hedonista, ele busca o seu prazer, ele busca a sua glória, e uma consequência, um efeito nevrálgico desse hedonismo é justamente o fato de que o sofrimento ele não é bem-vindo à vida humana. Mas a primeira lição que o apóstolo João nos ensina é que o sofrimento é inerente à vida do cristão. Independentemente de nós seguirmos, amar a Jesus, a primeira grande lição do capítulo consiste que nós não somos imunes a dificuldades.
O Senhor não é, conforme diz o pastor Leão, um garçom cósmico que está a nos servir, que utiliza todos os meios, emprega todos os meios para a nossa maior satisfação pessoal. Não. O Senhor é aquele Deus que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. E esse bem, a qual o apóstolo Paulo fala aos romanos, é justamente para que sejamos conformados à imagem de Jesus Cristo. É para que, conforme nós vamos depreender dessa narrativa, a nossa fé seja aumentada, a nossa confiança em seu amor seja aumentada. E é justamente isso que o sofrimento e a fragilidade humana traz. Outra grande lição que esse texto nos ensina no versículo 3 é que Lázaro, ele era objeto do amor pessoal do Senhor. O amor de Jesus por Lázaro, conforme diz Hernandes Dias Lopes e suas irmãs, não impediu que eles passassem pelo vale da morte, mas lhe trouxe vitória sobre a morte. O fato de sermos amados por Jesus não nos dá imunidades especiais, conforme eu falei anteriormente. O Pai amava o Filho, mas permitiu que ele bebesse o cálice do sofrimento e morresse na cruz em nosso lugar. A mensagem central do Evangelho, ela é fundada em sofrimento. Nós temos um Cristo na cruz, humilhado, um Cristo injustamente condenado por mim e por você. Nós temos Deus Pai castigando o Filho, castigando no Filho os nossos pecados por mim e por você. Conforme diz, não sei quem foi o autor que cunhou essa frase, essa expressão, o símbolo do cristianismo não é uma escada, não é uma ascensão, não nos leva para algo melhor para nós mesmos, mas é uma cruz, é dor, é sofrimento, mas também é a glória. Por mais que a família de Marta e Maria, por mais que Lázaro atravessasse o vale da sombra e da morte, ele não morreria eternamente. Porque é para isso que o Senhor veio, para nos garantir vida eterna. Não para nos dar o melhor carro, a melhor casa, não para nos dar os melhores prazeres, não. Não aquilo que a nossa carne requer que satisfaça, não. O Senhor veio para nos dar vida eterna. E o tema dessa série é justamente esse: fé em Jesus Cristo como meio de vida eterna. Mas também o texto ele nos mostra a reação de Marta e Maria ante essa celeuma, esse problema da doença, que até então era uma doença que viria a culminar na morte de Lázaro. Elas reagiram de algumas formas. Em primeiro lugar, elas fizeram a coisa certa na hora certa. Elas fizeram a coisa certa na hora da aflição. Buscaram ajuda na base certa. Buscaram ajuda em Jesus. E eu lhe pergunto nessa manhã: qual tem sido a tua base de socorro? Qual tem sido o objeto da tua esperança, o objeto da tua confiança? Tu tens buscado na política, tu tens buscado no teu emprego, na tua carreira, tu tens buscado num casamento, tu tens buscado nos teus filhos a satisfação, a resolução dos teus problemas? Nós, conforme escreve o célebre autor James Smith, no livro Você é Aquilo que Ama, somos seres litúrgicos que somos compelidos a amar e depositar a nossa confiança, o nosso amor em pessoas, em coisas. Ante a fragilidade da nossa vida e ante os problemas, nós depositamos muitas vezes o nosso coração e a nossa confiança em pessoas, em coisas, mas somente Cristo é a base certa para colocarmos a nossa esperança. Devemos, quando face a face com a tribulação, conforme diz Orlando Boyer, clamar ao Senhor, como fizeram Marta e Maria. Em segundo lugar, elas tiveram uma outra atitude que, além de clamar ao Senhor, além de exarar essa simples oração, aquele que o Senhor ama está doente, essa oração que consiste em apenas uma frase, elas também depositaram a sua confiança no amor que o Senhor nutria por Lázaro. Certa vez, um renomado pregador de determinada comunidade veio adoecer. Ele estava ali, convalescido no seu leito, e no seu entorno havia vários irmãos. Ele era muito querido na comunidade onde ele pregava, na comunidade onde ele congregava, e vários irmãos estavam em torno dele ali. E eles oravam incessantemente pela vida desse irmão, até que chamou a atenção desse pregador a oração de um dos irmãos que dizia: Senhor, tu sabe o quanto ele te ama, por favor, cura-o. Perdão.
Nesse momento, esse renomado pregador, ele interrompe a oração desse santo servo do Senhor. Ele diz: meu irmão, não foi dessa forma que Marta e Maria fizeram. Elas não depositaram a sua confiança no amor que elas nutriam por Jesus, ou no amor que até mesmo Lázaro nutria por Jesus, não. Elas depositaram a sua confiança no amor que o Senhor tinha por Lázaro. O nosso amor, ele é vacilante. O nosso amor, ele é falho. O nosso amor, ele facilmente, ele se opõe ao objeto do nosso amor. Mas o amor do Senhor é constante. O amor do Senhor é perfeito. Não há sombra de variação no seu amor. Por isso elas fizeram a coisa certa na hora certa. Primeiro, depositaram sua confiança em Jesus e depositaram a sua confiança no amor que ele nutria por Lázaro. Mas Jesus também ele responde de duas formas, e uma delas deveras curiosa. Em primeiro lugar, ele diz que a referida doença não era para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus fosse glorificado por meio dela. E aí nós temos a primeira inferência nesse capítulo 11 daquilo que eu falei para vocês anteriormente. Jesus, ele se revela como o verdadeiro Deus. Ele, por meio da doença, ele vê uma oportunidade de glorificar o Pai e que o próprio Filho fosse glorificado. A primeira inferência da sua divindade consiste nesse versículo de número 4, a qual o Senhor se revela como Deus. A segunda reação de Jesus é um tanto quanto curiosa e provavelmente tenha suscitado muitos questionamentos nos seus discípulos, é que ele ainda demora mais 2 dias para ter com Lázaro. Jesus age, e aí nós aprendemos uma outra grande lição, que Jesus age segundo o cronograma do céu, não segundo a nossa agenda. Ele age no tempo do Pai e não segundo a nossa pressa. Lázaro, nesse momento, provavelmente já estava morto. Convido vocês a fazer um raciocínio. Marta e Maria enviaram o mensageiro até Jesus. Essa viagem de aproximadamente 32 quilômetros entre a região da Betânia até a região para além do Jordão, ela compreendia ali 32 quilômetros e demorava mais ou menos 1 dia. Esse mensageiro, ele leva 1 dia para chegar até Jesus. Chegando até Jesus, ele proclama a mensagem, ele proclama essa triste notícia de que Lázaro, aquele a qual o Senhor amava, estava doente. E Jesus, ele ainda demora mais 2 dias ali naquela cidade. Após passados os 2 dias, Jesus ele se dirige até a região da Betânia. Aí nós temos 4 dias. Provavelmente, Lázaro havia morrido quando esse mensageiro, logo após a saída desse mensageiro das terras da Betânia. Então, no momento que ele chega e dá essa notícia ao Senhor, provavelmente Lázaro já estava doente. E aí é muito importante nós fazermos uma digressão acerca da crença rabínica. Os rabinos, eles criam que, alguns rabinos, mais especificamente da seita dos fariseus, eles criam que um homem imbuído de autoridade divina poderia sim ressuscitar um morto nos 3 primeiros dias. Contudo, após o 4º dia, somente o próprio Deus poderia ressuscitar esse homem. Então aí, meus irmãos, nós aprendemos que Cristo, ao se demorar mais 2 dias, provavelmente tinha no intento manifestar a sua plena divindade. Aquele que era 100% homem, também era 100% Deus. E aí nós entramos no ponto 2 dessa mensagem, que é Jesus e a frágil fé dos discípulos, que compreende o versículo 7 ao versículo 16. E nós podemos inferir desse texto, dessa perícope, dessa pequena narrativa, 2 preciosas lições. O Senhor, ele passa a se dirigir aos seus discípulos. Ele diz: vamos outra vez para a Judéia. E os seus discípulos respondem: mas mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Os irmãos bem sabem que teve todo aquele embate no capítulo 10, a qual nosso querido irmão Jean expôs na semana passada, entre os fariseus, entre Jesus, a qual eles buscavam ocasião para apedrejá-lo, em virtude das supostas heresias faladas pelo Senhor, das supostas blasfêmias, segundo eles, proclamados pelo Senhor. E nesse contexto, Jesus, a sua ida à Judéia era algo completamente hostil, era algo que provavelmente acharia ocasião dentre os judeus para levar a sua morte, levar a sua vida a cabo. Mas Cristo,
sabia que se aproximara a sua hora. Hora também é um termo comumente usado no Evangelho de João, justamente se referindo à morte de Jesus, à hora da sua morte, ao cumprimento da sua missão. Então o mestre, ele responde da seguinte forma aos seus discípulos que duvidam acerca do seu intento de ir até a Judeia. Não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar na noite, tropeça, porque nele não há luz. E aí nós inferimos a primeira grande lição desse trato do Senhor Jesus, a fé dos seus discípulos. A sua morte se aproximava, os seus discípulos seriam dispersos por um certo tempo ali, nesses 2 dias, a qual o Senhor estaria no túmulo. E era necessário que a sua fé fosse fortalecida, e Jesus ensina, em primeiro lugar, a eles a obediência. Quando ele fala que quem anda na luz não tropeça, mas quem anda à noite tropeça, ele está justamente falando em fazer a vontade do Pai. Ele nos traz uma lição sobre obediência. Mais vale a obediência ao Senhor do que a própria vida. Era a ocasião pela qual o Senhor glorificaria o Pai e seria glorificado por meio da ressurreição de Lázaro. Mais vale obedecer ao Senhor do que a própria vida. O que tem sido mais valioso para ti nessa manhã? O que tem sido mais valioso para ti na tua vida? Será que o cargo? Será que uma carreira? Será que um relacionamento abusivo? Um relacionamento que faz com que tu desobedeça ao Senhor? Será que essas coisas têm agradado e têm servido de forma a você obedecer ao Senhor? O Senhor nos ensina que mais vale a obediência ao Pai do que a sua própria vida. Ele sabia que estava para ser preso, ele sabia que estava para ser morto, mas mais vale obedecer ao Senhor. A segunda lição que nós aprendemos, e eu vou me deter nessas duas, nessa perícope, é a falta de percepção espiritual, que a falta de percepção espiritual está ligada a uma fé frágil. Jesus já havia afirmado que a doença não era para a morte, mas para a sua glória. Ademais, os discípulos não discerniram o que o mestre dizia quando referia que Lázaro já dormia, razão pela qual o mestre é enfático acerca da sua morte, concluindo que se alegrava que eles não estivessem lá por causa dos seus discípulos, a fim de que pudessem crer. O Senhor se alegrou na ocasião a qual seus discípulos não estivessem na Judeia, porque isso seria a forma pela qual o Senhor, o Pai, seria glorificado. Razão que seria para a manifestação da sua deidade e que levaria ao fortalecimento dessa frágil fé dos discípulos do Senhor. O terceiro ponto dessa mensagem nessa manhã é Jesus e a fé desorientada de Marta e Maria. E isso compreende os versículos 17 até o versículo 40. Nessa sessão, o Senhor trata acerca da fé, embora consistente, desorientada das irmãs Marta e Maria. Ao chegar, Jesus se depara com a seguinte cena: Lázaro morto há 4 dias, judeus pranteavam junto à família enlutada, como era de costume do povo oriental. E aí também cumpre nós explicarmos que o costume dos judeus, tanto dos judeus como do próprio povo oriental, é que durante uma semana, os seus patrícios, os seus conterrâneos, aqueles que eram ali do seu ciclo de amizade ou compreendiam mais ou menos isso, eles ficavam uma semana pranteando e consolando a família. Era como de costume da época. Assim como o casamento, ele demorava cerca de uma semana, a qual, conforme nós falamos ali acerca do vinho no início das exposições desse livro dos Sinais, também era costume, durante uma semana, os seus conterrâneos, os seus patrícios ficarem ali, a fim de consolar a família. Então, meus irmãos, o Senhor ele se depara com esse cenário. Ele vê uma família enlutada, ele vê os judeus pranteando junto a eles, e ele vê Lázaro morto há 4 dias. Marta, quando toma ciência disso, ela corre até o Senhor. E provavelmente ela tenha tomado essa atitude de ir até o Senhor porque havia fortes rumores, e pelos fatos que antecederam, provavelmente essa ida dele até a Judeia provocaria uma grande hostilidade dos judeus, provocaria uma grande reação, um ato reacionário contra o Senhor. Então, a fim de poupar a sua vida, ela vai até ele e se joga e diante do Senhor e proclama. Mas é aí que é interessante, meus irmãos, nós fazermos o seguinte destaque: a forma com a qual ela se dirige ao Senhor. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas, e aí nós temos uma conjunção adversativa, também sei que mesmo agora,
Tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. William Barclay, ele cunha uma expressão muito interessante acerca desse ato de Marta, é que ao se dirigir ao Senhor dessa forma, o seu coração, ele fala através dos seus lábios. Jesus, em resposta a essa afirmativa, ele aduz que Lázaro há de ressurgir. Contudo, a fé desorientada de Marta não permite que ela veja o que o Senhor de fato havia falado. De certa forma que ela responde: eu sei que ele há de ressurgir no último dia. E o Warren Wiersbe, ele comenta da seguinte forma: Jesus estava pensando na situação imediata, mas ela interpretou as palavras do mestre como a certeza da ressurreição futura. A falta de percepção espiritual das pessoas não lhes permite entender as palavras de Jesus. A nossa ignorância acerca do ser do Senhor, a nossa ignorância acerca da palavra do Senhor, não consiste no fato de nossa vida ser demasiadamente corrida, não consiste no fato de que nós termos tantas prioridades e a vida ser de fato tão corrida. O principal motivo da falta de percepção espiritual dos filhos de Deus, que não lhes permite entender as suas palavras, é a sua fé desorientada. Uma fé desorientada faz com que nós não percebamos aquilo que o Senhor quer nos falar, faz com que nós não percebamos a real vontade do Senhor, a real vontade de viver para a sua glória. Por isso, e aí eu falo de um contexto de igreja brasileira, vivemos tão ensimesmados. Por isso, o homem ele se tornou o centro da adoração, porque há uma falta de percepção espiritual, a falta de fé. Mas Jesus, conforme eu falei anteriormente, por meio desse milagre dessa ressurreição, por meio do milagre da ressurreição, há de reorientar a fé das irmãs Marta e Maria. Mas desse trecho também nós aprendemos alguma lição. Em primeiro lugar, nós temos facilidade em confessar o poder de Deus no passado e no futuro. Ora, ela sabia que Lázaro havia de ressurgir na ressurreição futura. Entretanto, no que se refere ao presente, nós temos dificuldade de entender que o Senhor opera ainda hoje. Em primeiro lugar, como o Senhor opera a ressurreição ainda hoje? Ele faz com que pecadores, mortos em seus delitos e pecados, sejam trazidos à vida. O maior ato a qual o Senhor prova de que Ele é capaz de fazer homens ressuscitar dos mortos é quando eu e você, com o nosso coração que outrora era de pedra e agora é de carne, passamos a amá-lo. Quando eu e você nos entregamos a Ele. Parece algo tão pequeno, mas há muito mais poder de Deus empreendido em salvar pecadores do que na própria criação do mundo. Ele faz com que pecadores mortos em seus delitos e pecados, que amam o pecado, que não têm vontade própria, que estão mortos, serem trazidos à vida. A regeneração prova que o Senhor ressurge mortos de suas sepulturas. Em segundo lugar, e aí nós pentecostais temos essa crença, e é algo que também é muito caro para nós, Ele tem poder de fazer ressurgir dentre os mortos de forma literal, se essa for a sua vontade. E eu gostaria de falar uma frase que eu achei muito interessante do Hernandes Dias Lopes, é que é no presente que o tempo toca a eternidade. É no presente, na salvação de pecadores, na regeneração de pecadores, que o tempo toca a eternidade. Porque esse que outrora era um cidadão da cidade dos homens, passa a ser um cidadão da cidade de Deus. Conforme diz Paulo aos Efésios, ele não mais está preso a essas amarras, enfim, ele agora está assentado nas regiões celestiais, conforme diz Paulo. Provavelmente, você que assiste com a sua família essa live, assiste essa pregação nesta manhã, esteja sentado ao lado de algum familiar, filho, enfim, esposa. Provavelmente esse que está sentado no seu lado também está sentado neste momento nas regiões celestiais, porque não mais somos cidadãos da cidade dos homens, mas somos cidadãos da cidade dos céus, da cidade de Deus. Mas
Nós chegamos então no versículo 25, e aí eu gostaria de exarar algumas coisas que esse versículo ele nos ensina. Ele revela não só o propósito, o versículo 25 ele revela não só o propósito central do capítulo 11 do Evangelho de João, mas também ele revela o propósito central do livro inteiro, que é fé em Jesus Cristo como meio de vida eterna. E aqui é uma das vezes a qual o Senhor, ele utiliza, ele abroga para si o título do eu sou. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Ele pergunta então a Marta. Aqui, pela segunda vez, Jesus Cristo se apresenta como Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus se apresenta como a ressurreição e a vida. Jesus é a verdadeira vida. Somente quem crê e professa que Jesus é Deus, porque aqui ele se apresenta como tal, que ele é essa vida que diz que ele de fato é a ressurreição, poderá, ainda que morra, viver eternamente. Warren Wiersbe, ele observa que quando Jesus declara eu sou a ressurreição e a vida, ele redefine o significado da palavra ressurreição. Em primeiro lugar, ele tira a doutrina das sombras, ele tira a doutrina de uma obscuridade, não porque ela era uma má doutrina, não, mas porque ainda não havia um entendimento correto acerca dessa doutrina. Ele tira ela das sombras e ele traz para a luz, porque ele próprio é a ressurreição e a vida. Em segundo lugar, ele tira de um livro e transfere para uma pessoa. Em Jesus Cristo, toda a doutrina torna-se pessoal. Ele é o Verbo encarnado, conforme nós lemos no capítulo 1. E em terceiro lugar, ele transfere uma doutrina futura para o presente. A ressurreição de Deus está disponível agora. Ele ainda faz com que aquele teu parente, aquele teu familiar que vive uma vida dissoluta, dissociado do Evangelho, que não ama a Deus, que não crê no Senhor, possa vir à vida e amar a esse Deus tão benevolente. Ele faz com que esses mortos em delitos e pecados sejam trazidos novamente à vida. Por isso creia, meu irmão. Ele é o Senhor que faz ressurgir dos mortos. Nessa vida nós podemos obter tudo o que há de melhor. Nós podemos ter riqueza, nós podemos ter boa saúde, nós podemos gozar dos maiores prazeres que uma taça de vinho pode trazer, conforme diz o pastor Leon. Mas conforme Orlando Boyer ensina, pode-se ir ao céu sem saúde, sem dinheiro, sem honras, sem instrução, sem amigos, mas nunca se alcançará o céu sem Cristo. Quando Jesus ele abroga para si ele abroga para si a deidade, quando ele diz que ele é Deus, que ele é a ressurreição e a vida, e que quem crê nele, ainda que morra, viverá, ele está dizendo que ele é o único meio pela qual se alcança a vida eterna. Os homens, por meio dos seus recursos, os homens, por meio de todas as coisas, podem tentar ter uma boa vida, podem tentar ter uma vida longeva. A gente vive agora num momento a qual as pessoas têm cuidado bastante da saúde, têm cuidado bastante do corpo, têm cuidado da alimentação. Muitas pessoas agora estão nesse intento de academia, etc, etc. Mas somente Cristo, ele pode te dar o que essas coisas não dão. Somente Cristo pode te conceder a vida eterna. Tu pode ter saúde, tu pode ter dinheiro, tu pode ter todas as coisas. Entretanto, o que não pode te faltar é Cristo. Somente nele a vida eterna. Seguimos, meus irmãos. No versículo 27, Marta derrama o seu coração em sua confissão. E ela faz aí uma das confissões mais lindas da Escritura, outra confissão muito linda que aparece no Evangelho de João, no capítulo 20, quando Tomé, diante do Senhor, ele fala, Senhor meu e Deus meu. Marta, ela confessa, sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Em sua confissão, Marta, ela se dirige ao Senhor de três formas. Em primeiro lugar, ela diz que Ele é Senhor. Ele é o Deus que governa todas as coisas. Ele é o Deus que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Todas as coisas estão debaixo do seu senhorio. Senhor, eu creio. Sim, Senhor, eu creio que o Senhor... Em segundo lugar, ela diz que Ele é o Cristo, o enviado de Deus, o ungido de Deus, que daria vida eterna aos pecadores por meio da sua vida e obra. E em terceiro lugar, ela diz que Ele é o Filho de Deus, ou seja, o próprio Deus,
que deveria vir ao mundo. A confissão de Marta nos apresenta 3 elementos que, aí parafraseando Martinho Lutero, uma igreja permanece de pé ou cai. 3 elementos centrais da fé cristã. Primeiro, Cristo é Senhor. Tudo Ele governa. Cristo é Senhor. Tudo está debaixo, está sob o seu senhorio. Em segundo lugar, ela diz que Ele é o Messias, que Ele é o enviado de Deus. De tal forma que quem não crê nessa doutrina, cristão não é. Em terceiro lugar, ela diz que Ele é o Filho de Deus, ou seja, que Ele é o próprio Deus. E somente o próprio Deus poderia fazer ressurgir dos mortos. Somente o próprio Deus, conforme nós inferimos anteriormente, poderia fazer com que um morto em estado de putrefação, no 4º dia dentro de sua sepultura, viesse novamente à vida. Ele é o verdadeiro Deus. Mas, meus irmãos, eu gostaria de também destacar um outro elemento dessa confissão de Marta, que quando ela diz eu creio, a melhor tradução talvez seria eu tenho crido, ou seja, ele está no presente perfeito, indicando uma fé segura, ou seja, eu tenho crido e continuarei crendo. Quando ela fala eu creio, é isso que ela está denotando. A confissão de Marta estava calcada não na sua excelência per si. A confissão de Marta não estava calcada porque ela era uma boa serva ou algo do tipo, não. Estava calcada nesses 3 títulos do Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Somente o Senhor é o sustentador da nossa fé, ainda que, conforme no caso de Marta, seja desorientada. E aí pulamos, meus irmãos, para o verso de número 32. Ele traz à banda algo muito interessante, a forma com a qual Maria reage ao encontrar ao Senhor. E é importante nós destacarmos, assim como Orlando Boyer faz no seu comentário, o Evangelho de João, as 3 vezes a qual essa Maria, a qual o texto refere, ela tem a mesma atitude diante do Senhor. Em primeiro lugar, Lucas, no capítulo 10, versículo 39, vai nos mostrar que ela se joga diante do Senhor para ser instruída, ou seja, para instrução. Em segundo lugar, e aí é o referido texto, capítulo 11, versículo 32 de João, ela se joga aos pés do Senhor para consolação. Em terceiro lugar, os irmãos verão na semana que vem, no capítulo 12, versículo 32, ela está aos pés do Senhor para adoração. Aos pés de quem tu tens se jogado nessa manhã, meu irmão? Aos pés de quem vocês têm se jogado? Quem tem sido o objeto, quem tem sido a fonte da tua instrução? Onde tu tem buscado a sapiência? Onde tu tem buscado a verdadeira ortodoxia? Onde tu tem buscado a verdadeira consolação? Será no Cristo ressurreto, aquele que faz ressurgir dos mortos, homens mortos em delitos e pecados? Ou será em outras coisas? Qualquer tentativa de consolação em outros meios que não no nosso Salvador restarão frustrados. Provavelmente o objeto da tua consolação, o objeto da tua adoração será soterrado por essa tua atitude. Aos pés de quem tu tens se jogado para adoração? Maria nos ensina que, por mais desorientada que seja uma fé, quando nós estamos em meio à tribulação, é nos pés do Senhor que nós devemos buscar consolação. E ela se refere, aí nós seguimos, meus irmãos, ela se dirige ao Senhor de uma forma muito semelhante à qual Marta havia feito. Ela disse: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E a resposta de Jesus em relação à atitude de Maria, ela é diferenciada da resposta que ele dá a Marta. Vendo a tristeza que acometia todos aqueles que estavam presentes, a sua família, os judeus, as irmãs, a palavra de Deus nos diz que ele agitou-se, no versículo 33. E esse termo agitou-se do grego denota que ele ficou tomado de profunda indignação, desprazer, profundo asco em relação à doença e à morte e o dano que estes causam na vida humana. Jesus manifesta o seu desprazer em virtude da destruição causada pelo pecado. O pecado ele é irracional. O pecado ele é destruidor. O pecado destrói vidas. O pecado subjuga a dignidade do homem. Mas o Cristo que veio, o Deus que se fez carne, ele é o único que pode trazer novamente dignidade ao ser humano. Se por meio do primeiro Adão entrou a morte no mundo, o Cristo, o segundo Adão,
traz ressurreição, traz nova vida. Por um momento, ele se agita. Por um momento, o seu coração se desfalece devido aos efeitos que o pecado causou na vida humana. Ainda agora, nós vínhamos para cá e nós paramos ali numa sinaleira aqui na Manuel Elias. E tinha ali um cidadão, um senhor. Ele levanta uma plaquinha assim e pede um alimento ou um resto de alimento. E no seu semblante era notório a forma com que ele estava consternado. Eu até acredito que realmente o seu intento, o seu problema seja mesmo mendicância, não tenham causas adjacentes, embora essas possam advir dessa circunstância, mas ele, com seu rosto completamente entristecido, levanta uma plaquinha mendigando um alimento. É isso que o pecado faz com o homem. É isso que o pecado faz com a natureza humana. Ele destrói a dignidade da vida humana. Mas Cristo, o homem perfeito, que nos conforma à sua imagem, traz novamente dignidade a seres tão pequenos como nós. No verso 35, ele demonstra, e aí, quando ele chora, ele demonstra a sua plena humanidade. Além de demonstrar a sua humanidade, o texto também nos mostra que o Senhor se identifica com a nossa dor. Ele é um Deus condescendente. O Senhor participa das tristezas, ainda que sejam momentâneas. Ele sabia que esse milagre, que esse episódio da vida de Lázaro e das irmãs Marta e Maria culminaria para a glória do Pai e para a sua própria glória. Contudo, ele se compadece dos seus. Ele é um Deus condescendente. Ele é um Deus que age com ternura diante do sofrimento do homem. Aquele que cura as nossas chagas é ferido conosco, conforme observa Hernandes Dias Lopes. As lágrimas de Jesus revelam sua humanidade, sua compaixão e seu amor. Os gregos, eles criam num Deus que era dotado de total apatia, um Deus que não se envolvia com sentimentos humanos, um Deus que não amava, um Deus sozinho, um Deus que estava distante da sua criação. Mas o nosso Deus, a despeito dos deuses dos homens, é um Deus que se faz carne, que habita em nós. É um Deus que, ao passo que ele é transcendente, ele é imanente. Ele é Deus que está longe, que rege tudo, mas também é o Deus que está perto. Ele se compadece das nossas chagas. Ele se compadece de nós. Ele é ferido juntamente conosco. Ele é um Deus que, no ato da crucificação, desnudo, humilhado, ele mostra a excelência do amor do Pai. No verso 39, o mesmo Deus que mostrou a sua condescendência e tristeza em razão dos estragos causados pelo pecado, demonstrará a sua glória. Jesus não tem apenas compaixão de nós, não, meus irmãos. Jesus não tem apenas compaixão, ele também tem poder. Ele não somente sente os nossos dramas, ele tem poder para resolvê-los também. Ele nos dá aqui algumas lições que nós podemos extrair dessa última parte, do versículo 39, versículo 40, acerca da sua dimensão em relação à fé de Marta e Maria. Ele dá uma ordem expressa: tirem a pedra. E esse ato ele tornava aqueles homens impuros cerimonialmente. É de se destacar que só Jesus tem o poder para ressuscitar, mas ele chama homens para que removam as pedras e as ataduras. A igreja, nós como servos do Senhor, e aqui infere uma grande lição. Nós somos chamados a sermos removedores de pedra por meio da proclamação do Santo Evangelho. É Deus quem traz pecadores à vida. Contudo, somos nós que somos chamados a remover a pedra. No capítulo 21, o Senhor vai comissionar os seus discípulos a pregar o Evangelho. No capítulo 21, o Senhor vai comissionar os seus discípulos a removerem pedras, a fim de que o seu nome seja proclamado e o Deus soberano opere a regeneração em corações. Em segundo lugar, Marta, ela intervém de forma incrédula, ela diz: Senhor, já cheira mal. Isso se destaca do texto. O Senhor, ele encontra um óbice na operação do seu milagre, que é a incredulidade da fé desorientada de Marta. Parece até algo
paradoxal, incredulidade e fé, mas a fé desorientada também, ela é imbuída de incredulidade. Marta, ela intervém de forma incrédula. Senhor, já cheira mal. E Jesus, por conseguinte, ele faz uma correção necessária e nos mostra, conforme destaca Orlando Boyer, o mundo diz, mostra-nos e creremos, mas Cristo diz o contrário, crede e verás a glória de Deus. Enquanto o mundo precisa de artifícios para crer, para depositar a sua crença em algo, em algum objeto, o Senhor diz, crê e verás. Nós vivemos por fé e não por vista. Assim como o pai Abraão, assim como os patriarcas, assim como todos os vultos ao longo do Antigo Testamento viviam na fé de que viria o Messias, viviam na fé de que o Filho de Deus viria ao mundo e redimiria os pecadores. Eles foram justificados não por suas boas obras, porque nós não somos dotados de tal. Até mesmo, conforme diz o profeta, nossas obras diante do Senhor, elas são como nossas boas obras diante do Senhor, elas são como trapos de imundícia. Mas eles foram justificados, conforme diz o capítulo 11 e 12 de Hebreus, porque creram na promessa do Senhor. Creram na excelência do sumo sacerdote eterno. Chegamos no ponto 4, meus irmãos, que compreende os versos 41 a 46, e aqui nós vamos andar um pouco mais rápido, que Jesus ele trata da incredulidade, da incredulidade dos judeus. Ele trata num primeiro momento da fé frágil dos discípulos. Num segundo momento, ele trata acerca da fé desorientada de Marta e Maria. E agora, num terceiro momento, ele se dirige aos judeus. Nessa penúltima sessão, Jesus trata dos judeus incrédulos que estão diante de si e do túmulo de Lázaro. Primeiramente, ele eleva os seus olhos ao céu. E ante aquela triste situação, ele dá graças ao Pai. E aqui nós suscitamos mais um questionamento para você nessa manhã. Em meio à adversidade, em meio aos problemas, tu tens elevado os olhos ao céu e clamado ao Senhor? O Salmo 121, nos seus 2 primeiros versos, nos diz que elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Este cântico de peregrinação nos mostra, num primeiro momento, uma atitude vacilante do salmista. Ele eleva os seus olhos aos recursos humanos, ele eleva os seus olhos aos montes, ele eleva os seus olhos às dificuldades. E ele se pergunta, de onde me virá o socorro? Mas no segundo momento, imbuído de profunda fé e amor ao Senhor, ele diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Será que em meio à adversidade, tu tens elevado os seus olhos aos céus e dado graças ao Senhor? E mais, será que estamos respondendo ao Senhor diante do Senhor dessa forma, ou seja, dando graças a Ele? E será que estamos pondo nossos olhos nos céus diante das aflições? O salmista nos mostra que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É interessante nós destacarmos o episódio do Antigo Testamento, a qual Lia, casada com Jacó, os irmãos bem conhecem a história, ela não era a esposa amada, o objeto do amor e da paixão de Jacó era justamente a sua irmã mais nova, Raquel. Lia, ela, por meio da concepção de filhos, procura trazer amor ao coração do seu marido. O primeiro filho, ela nomeia justamente com um nome que aponta para esse sentido. Ou seja, de que dessa vez, meu marido assim me amarás, não me lembro muito bem os significados. O segundo filho, o terceiro filho da mesma forma. Contudo, ela reage no seu último filho de uma forma diferente. Ela proclama, desta vez eu louvarei o Senhor. O seu coração foi satisfeito apenas quando, ao invés de buscar o amor do seu próprio marido, ela louvou o Senhor. O filho que deu aso a esse ato doxológico, Judá, foi o patriarca da tribo de onde veio o nosso mestre. Jesus ele agradece ao Pai, que já havia lhe ouvido, e mais agradece, pois por meio desse maravilhoso sinal, muitos judeus incrédulos passariam a crer, conforme veremos no versículo 45. É importante salientar que Cristo não somente orou por Marta e por Maria, mas também continua a orar por nós, conforme Hebreus no capítulo 7, versículo 25.
O Cristo que, diante da sepultura de Lázaro, ora ao Pai, é o Cristo que hoje intercede junto ao Pai por nós. Aberta a sepultura, Jesus chama Lázaro para fora. E nesse interim, Warren Wiersbe, ele comenta da seguinte forma, Orlando Boyer, ele comenta da seguinte forma, foi a voz do próprio Criador, lá de Gênesis 1, e uma prefiguração do grande dia, quando Jesus chamará e todos sairão dos túmulos, será o clamor da vitória sobre a morte. Assim como Jesus chamou Lázaro de dentro do túmulo, ele nos chamará, se eventualmente viermos a morrer, para morar consigo, para morar com ele nas regiões celestiais, para morar e gozar da inteira presença e do inteiro favor do nosso Senhor, gozar da sua presença, glorificá-lo eternamente. Note, meus irmãos, que aqueles que o Senhor chama para si, ele chama pelo nome. Há uma relação de pessoalidade nesse ato. As ovelhas que conhecem o seu pastor são objetos do amor desse pastor, e o pastor também as conhece, a cada uma. Em segundo lugar, os mortos ouvem a voz do seu Senhor, assim como as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Lázaro, ele responde à voz do Senhor saindo para fora do túmulo. Ele conhece a voz do seu pastor, ele conhece a voz do seu Senhor. E em terceiro lugar, esse texto também, esse pequeno trecho nos ensina que o ato de Jesus chamar Lázaro para fora também nos aponta a semelhança do que fora realizado nesse milagre, que nós também um dia seremos chamados para fora da sepultura. Lázaro, então, ele responde ao chamado do seu Senhor e sai para fora, envolto em ataduras. Sobre isso, de forma análoga, o Hernandes Dias Lopes ele destaca algo muito interessante, que precisamos nos despir da velha vida. O Senhor, por meio da sua igreja, e aí nós aplicamos uma segunda lição desse texto à igreja, ele opera a transformação gradual dos seus filhos. Ele ordena que desamarrem-no. Somos uma comunidade de cura, restauração e cooperação. Assim como nós somos chamados a remover a pedra por meio da pregação do Evangelho, nós também somos chamados a remover as ataduras, a remover o lenço que está sobre os rostos das pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados. Nós somos uma comunidade de cura, restauração e cooperação. Nesse ato da ressurreição, pela terceira vez, o nosso Senhor, ele se manifesta como o próprio Deus. O milagre operado por Jesus tem um duplo efeito, conforme eu falei para vocês anteriormente. No capítulo 45, no versículo 45, nós vemos que muitos judeus, por meio desse milagre operado pelo Senhor, eles creram nele. Mas também, esse milagre ele tem um efeito de incredulidade. E aí nós passamos à última sessão, e ao último ponto desse sermão, que aqueles que não creram, aqueles que se opuseram à vontade do Senhor, se opuseram à pregação do Senhor realizada por meio desse sinal, o denunciaram diante dos sacerdotes. E o quinto ponto dessa mensagem é a deliberação oficial para matar Jesus, ou o plano do Senhor sendo cumprido por meio dos ímpios. A partir de agora, a narrativa ela volta-se ao Sinédrio, onde, em virtude dos acontecimentos recentes, será tomada a decisão oficial de matar o Mestre. O versículo 48, ele nos mostra algo muito interessante, que o argumento agora não é mais teológico, utilizado ali pelos principais dos sacerdotes e até mesmo pelo sumo sacerdote que se pronunciará por conseguinte. Não, agora o argumento, ele é político. Nos fala o texto da Sagrada Escritura, se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar. Aí eles se referiam ao templo. Os irmãos veem ao longo do Novo Testamento, o lugar ele sempre traz alusão ao templo, mas a própria nação. Não há mais um argumento teológico, mas eles buscam, por meio do poder público, do poder político, subjugar o Mestre. Mas um deles, Caifás, que era o sumo sacerdote, e aqui é importante salientar que o partido dos saduceus, ele se une então no intento de subjugar o Mestre aos fariseus. Caifás era saduceu, como a elite judaica, ele era saduceu, eles não criam na ressurreição, e esse milagre da ressurreição, ele traz à baila justamente esse tema que era motivo de oposição por essa facção judaica.
Mas um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vocês não sabem de nada, nem entendem que é melhor para vocês que morra um só homem. Ou seja, ele traz o assunto da morte do Senhor, que morra um só homem pelo povo e que não venha perecer toda a nação. Ora, Caifás não disse isso por conta própria, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Até mesmo os ímpios podem ser usados para proferir a palavra do Senhor. O fato das intenções humanas levarem homens a falar a falarem coisas, não significa que por meio desse filho de Satanás, o Senhor não possa proclamar a sua palavra e a sua vontade. Não eram os sacerdotes, não era o sumo sacerdote, não eram os judeus que estavam subjugando o Senhor, mas o próprio Senhor, conforme ele diz lá no capítulo 10, ele voluntariamente está entregando a sua vida. E eles nada mais, nada menos estão fazendo do que entregando, do que cumprindo o propósito do nosso Senhor. Até mesmo os perversos, quando pensam que estão lavorando contra Jesus para destruí-lo, na verdade, estão cumprindo o eterno propósito do Pai. Nós temos um Deus que governa todas as coisas por meio da sua providência. No verso 53, é exarada então a sentença do Senhor. O palco estava preparado para o maior drama da história, durante a qual o ser humano mostraria o que tem de pior e que Deus lhe daria o que tem de melhor, conforme destaca Warren Wiersbe. João 11, ele revela a divindade de Cristo e a depravação absoluta do coração humano. Os milagres certamente revelam o poder de Deus, mas não podem, por si mesmos, transmitir a graça de Deus. Eles apenas são sinais que apontam para essa maravilhosa graça. Eles não podem, por si só, transmitir a graça de Deus, mas o próprio Deus, quando diz: eu sou a ressurreição e a vida, e chama pecadores dos túmulos, ele está, por sua maravilhosa graça, fazendo com que nós creamos nele. William Hendrickson, ele destaca 4 efeitos desse milagre. Em primeiro lugar, o milagre levou muitos judeus que antes eram hostis para com Jesus a crerem nele. Em segundo lugar, acrescentou mais amargura aos seus inimigos, que agora, numa sessão oficial do Sinédrio, começavam a tramar a sua morte. Em terceiro lugar, causou grande excitação entre as multidões na Páscoa. A gente lê ali no final que eles se perguntavam se Jesus de fato iria para a Páscoa. E em quarto lugar, fortaleceu a fé de Maria, Marta e dos discípulos. O propósito do milagre obteve êxito. O Pai foi glorificado, o Filho foi glorificado. A fé dos discípulos, das irmãs e dos judeus foi despertada. Jesus provou ao ter compaixão ser homem, mas também provou no ato da ressurreição ser verdadeiramente Deus. Jesus se entregou por Lázaro, se entregou à morte por Lázaro, quando se dirigiu à Judéia, chamou para fora do túmulo e se entregou à morte pelo seu povo, quando, seguindo a agenda do Pai, reconheceu a proximidade de sua hora e se dirigiu à região de Jerusalém. Mas quem é Jesus no capítulo 11 de João? E aí faltam palavras para adjetivar e para se referir ao nosso mestre, para dizer quem ele é. Jesus é aquele que permite às pessoas que ele ama profundamente passar por problemas insolúveis, a fim de que o Deus Pai e o Filho sejam glorificados e que aqueles a quem ele ama creiam neles. Te convido a refletir nessa manhã no seguinte: talvez você tenha passado por algum problema semelhante a esses a qual Marta e Maria passaram. Talvez há pouco tempo você tenha perdido alguém, talvez você tenha uma situação de doença em sua família, eu não sei. A pergunta que se suscita disso é: você crê que Jesus o ama suficientemente para permitir que passe por tais experiências, a fim de que o seu nome seja glorificado, bem como a sua fé cresça nele e no seu amor? Essa é a pergunta que eu queria que vocês se fizessem nessa manhã. Jesus no capítulo 11 também é a ressurreição, a vitória sobre a morte. Ele também é a vida. Isso quer dizer que diante da morte, ele é a única solução para os problemas insolúveis, doença e morte.
E em terceiro lugar, Jesus é a vitória sobre a morte e vida para aqueles que creem e vivem nele. Aqueles que têm um relacionamento pessoal com o Cristo vivo e ressurreto, eterno e que tem vida eterna hoje e para sempre. A vida eterna, ela não começa a partir do chamado do túmulo, não, meus irmãos. A vida eterna inicia-se quando o coração de pecadores são regenerados. A vida eterna inicia-se quando, antes da fundação do mundo, o Senhor predestinou os seus filhos. A segunda pergunta é: o que é fé? Em primeiro lugar, essa pergunta é respondida bem no início do capítulo por Marta e Maria, quando enviam um mensageiro para informar o Senhor sobre a situação de Lázaro. Fé é simplesmente colocar os seus problemas diante de Jesus, tendo a convicção de que a única coisa que você precisa é ter ciência que Ele conhece tudo acerca da sua situação. Fé é a convicção de que Ele é todo amor, Ele é onipotente, Ele fará qualquer coisa para que a sua fé cresça. Em segundo lugar, fé é responder aos problemas da doença e morte com relacionamento com Jesus. Fé é a convicção de que, se o Senhor não aparecer no exato momento a qual nós necessitamos, é porque Ele tem suas razões para tanto. Fé consiste em apresentar nossas queixas e lamentações diante do Senhor, assim como fez Marta. Fé também é viver e crer em Cristo, que é a ressurreição e a vida. Viver em Cristo e crer no Cristo ressurreto. Fé é enfrentar a doença e a morte crendo e vivendo em Jesus. É remover a pedra da incredulidade diante da morte para a glória de Deus, através do milagre da vitória sobre a morte. Fé é pedir que Cristo remova as roupas da sepultura e nos liberte. O que é vida, por fim? Vida é qualquer problema que nos faça crescer espiritualmente. Vida é qualquer coisa que nos leva para mais perto do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Vida é qualquer coisa que aumente a nossa fé. Vida é qualquer coisa que nos faça mais completos nele. Qualquer coisa que Ele permita e que no final contribua para a nossa vida eterna. Vida é a esperança e a paz que temos quando sabemos que, se morrermos hoje, nossa morte será apenas uma graduação para a melhor dimensão da nossa existência. Vida é a convicção de que, porque vivemos e cremos em Cristo, mesmo que morramos fisicamente, viveremos com Ele eternamente. Vida é ter um relacionamento pessoal com Cristo vivo e ressurreto, a qual sabemos que, pelo fato de estarmos unidos a Ele, viveremos eternamente. Para você que ainda não recebeu esse Senhor como seu Cristo, como seu Salvador, e como filho de Deus ainda não reconheceu que Ele é o Deus da tua vida, há perdão nele nesta manhã, há vida nele nesta manhã. Talvez tu tenha buscado prazeres em diversas outras coisas, talvez tu tenha vivido uma vida em prol de si mesmo. Esta manhã o Senhor te chama. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é quem dá vida a mortos. Ele é quem dá vida eterna. Curva a tua cabeça e oramos a Jesus nesse momento. Pai das luzes, Deus da vida, Deus que traz vitória sobre a morte, nós te somos gratos, Pai, pelo dom perfeito que Tu nos deste. Nós te somos gratos, Pai, porque por meio do Teu Filho nós temos vida eterna. Não pelos nossos méritos, não pela nossa capacidade de crer, porque conforme vemos nesse texto, a nossa fé é frágil, vacilante, a nossa fé é desorientada e por vezes nós somos incrédulos, Pai. Mas porque a nossa fé está firmada na confissão de que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, de que Tu és o Messias que deveria vir ao mundo, de que Tu és o Senhor sobre todas as coisas e de que Tu és o próprio Deus, ó Filho de Deus. Nossa fé está calcada nesses pilares e são esses pilares que tornam essa fé eficaz. Pai bendito, que essa preleção, que esse texto, que essa mentalidade de cidadãos dos céus venha a ser cada vez mais latente na mente e no coração dos Teus filhos, Pai. Senhor, que eles vivam não na perspectiva do agora, mas na perspectiva do então, sabendo que por mais que nós estejamos nesse plano terreno, a nossa esperança e o nosso coração está na graça futura. Que os Teus filhos, Pai querido, venham, assim como aqueles judeus, assim como os discípulos que ali estavam, serem removedores de pedra.
tanto da pedra da incredulidade, como da pregação do Evangelho, Pai, para que vidas venham ser alcançadas por meio da ressurreição que há em Ti. Que nós, como igreja, Senhor, sejamos agentes de purificação, que nós sejamos agentes, Pai querido, de santificação do Teu povo, uns dos outros, que a comunhão dos santos redunde na Tua glória, redunde, Senhor meu Deus, na santificação dos Teus filhos. Que nós sejamos desatadores de ataduras, Pai, de mortos que vieram à vida. Pai, que venhamos, Pai querido, confiar na Tua soberania. Que venhamos, Pai, mesmo diante das aflições, clamar a Ti e depositar, Senhor, a nossa esperança no Teu amor. É o que te pedimos nesta manhã. Por Jesus. Amém e amém.